Com licença. Bom dia, bispo. Como é que vai? Bem? Tudo bem? Pronto para abrir o coração? Ótimo. Estou absolutamente aberto. 2 encontros. No começo de março de 2015. Faltam 20 para meio-dia. Vamos até 1 hora então, né? Tá bom, vamos lá então. Entre uma conversa e outra, o espaço de uma semana. Bispo Edir Macedo, esse é o nosso primeiro encontro. Como é que o senhor se sente para essa entrevista? Me sinto perfeitamente livre. No dia 24 de maio de 1992, Edir Macedo Bezerra foi preso depois de pregar em um culto de sua igreja no templo do bairro de Santo Amaro. Foi acusado de charlatanismo, estelionato e curandeirismo. Edir Macedo ficou 11 dias detido. Muitos apostaram que seria o fim de sua carreira religiosa, o declínio de seu império de igrejas e empresas de comunicação, a destruição de sua honorabilidade, a erosão de seu poder. Quase 2 décadas e meia depois, a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele fundou e lidera, é uma das 5 instituições mais prestigiadas do Brasil, segundo pesquisa do Datafolha, na frente do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Os livros que narram sua trajetória são hoje um grande sucesso editorial internacional. A história do bispo vai ser retratada em um longa-metragem, a ser lançado no final de 2016. A quem o senhor incomoda? Eu incomodo o diabo e seus parceiros. O senhor nasceu católico. Me foi imposto isso, né? Porque ninguém me perguntou se eu queria me batizar. Jesus disse: quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai. A igreja só cresceu com esse episódio. Você quer saber? Essa pergunta é boa. Eu agradeço aos meus adversários, aqueles que me odeiam, aqueles que querem o meu mal. Porque quanto mais me perseguem, mais eu cresço. Nas quase 4 décadas de consolidação da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo enfrentou barreiras que ameaçaram sua obra. Eu tenho a minha fé avivada, acesa. Se Jesus teve Judas Iscariotes junto dele, imagine. Ele que era perfeito teve Judas, imagine nós. Ele é o seu pai. Uma personalidade moldada pelas lutas que teve que travar e pela qualidade de seus inimigos. E você sabe que ele ouve. Eu me sinto visado por aqueles que têm perdido por conta do ganho do nosso trabalho. O mundo que nós vivemos é assim, né? Ou você ganha ou você perde. Guerras internas e externas que não impediram suas obras sociais. A Igreja Universal vai nos lugares que a sociedade despreza, que a sociedade gostaria de colocar fogo, queimar, destruir, acabar, dizimar. Nós vamos nesses lugares ermos, escuros e escusos, para levar a palavra para essas pessoas. Existe um ditado da antiguidade que fala que um grande homem pode ser medido pela qualidade dos seus inimigos. É assim que o senhor vê também? Isso é bom, é boa. Eu não sabia disso. Gostei desse ditado. Como é que o senhor planejou essa escalada mundial da igreja? Não, eu não planejei nada. Eu não planejei a escalada mundial. E como é que aconteceu? Ela aconteceu pela necessidade inerente à humanidade. A humanidade é que carece daquilo que Deus tem oferecido na sua palavra. Então nós levamos a sua palavra viva às pessoas carentes, necessitadas. E obviamente o resultado está aí. A minha história é uma história de superação, né? Aos 70 anos, o bispo Edir Macedo continua o mesmo de sempre. Não, nunca me deixei abater.
porque o meu Deus nunca me abandona. Tem comida, Eloquente. não tem emprego, que não tem nada. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. Não quando eu estou no altar. Um gigante se levanta. Carismático. Eu não sei o que você pensa, não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Se você crê no Deus vivo, no Todo-Poderoso, e crê também em si, ninguém pode segurar você. Você vai sair dessa situação. Estou sentindo nos nervos Brigador. o que o povo lá fora sente. Da mesma forma como eles planejaram a ditadura, eles planejaram a minha destruição. Esteja escrito isso. Esteja isso registrado. Mas a ditadura para eles funcionou, mas comigo não funcionou. Empreendedor. Então hoje nós temos um Brasil democrático, eu diria, em grande parte, por causa da Record. Arrojado. O Templo de Salomão é uma réplica de algo que foi extremamente importante no passado, que não pôde ser construído até então lá em Jerusalém. Nós construímos aqui. Você pode ser um membro daqui do Templo de Salomão, você pode vir aqui todos os dias e ainda assim ser uma pessoa perdida. Nesse exato momento já deve estar abrindo outras igrejas por aí. Reverenciado. A Igreja Universal é como omelete. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Essa é a realidade. Combatido. Para mim não importa se falem bem, se falem mal, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou deixem de pensar a meu respeito. Eu não estou nem aí, eu não estou nesse nível. Com milhões de seguidores em todo o planeta. Tenho certeza, Gabriel, que muitas pessoas que estão me assistindo agora estão pensando, raciocinando e despertando a fé adormecida que há dentro dela. E também inimigos de peso. Vou lhe dizer uma coisa, eu estou pouco me incomodando com eles. Eu estou pouco me incomodando que haja inimigos, que cresçam os inimigos, que falem ou deixem de falar. Eu vou continuar na minha fé e eu duvido que eles venham me derrotar. Quem é de fato esse homem? A minha história, a história do meu mundo, eu vou ser chamado de um ganhador de almas. Só isso. Mas na história desse mundo, eu vou ser como pau de galinha. Pela primeira vez, Edir aceitou responder a perguntas de um jornalista, do qual não é o patrão. Isso é diferente para o senhor? Não faz diferença nenhuma. E fez questão que tudo fosse perguntado. O senhor responde a qualquer tipo de pergunta? Qualquer pergunta que você fizer. Algum assunto que deva ser evitado? Não, nenhum. O bispo acredita que um homem, à frente de multidões de fiéis, tem que ser um homem transparente. Eu sou o que sou. Porque eu não posso ser para você uma coisa e depois lá fora eu sou outra pessoa, ou em casa outra pessoa. Não dá. Eu não consigo conviver com duas pessoas. Cabrini, eu não tenho nada a perder, mesmo. Eu não tenho nada que esconder, mesmo. Eu sou o que sou e acabou. Quem quiser me aceitar, amém. Quem não quiser. Quase 4 horas de conversa franca. E vai arrebentar, meu cara. Tudo ou quase foi abordado. As posições do bispo sobre a teologia da prosperidade, um dos pilares de sua igreja. Eu defino a teologia da prosperidade, é simples. A teologia da miséria é a teologia do diabo. A teologia da prosperidade é a teologia de Deus. Ele te atende. A lógica do dízimo. O dia de Deus na tua vida. A lógica do dízimo é simples. Eu vou falar em simples palavras para as pessoas entenderem. As relações com a Igreja Católica. 0. Quando eu estiver A sucessão. uma coisa com o meu Senhor, o meu sucessor, Deus proverá. Quem é Edir Macedo? Um grande homem de Deus. Meu caro, Isso é... a vida é uma guerra. Escute o que eu estou te falando. A vida é uma guerra. E só vence aquele que tem fé. Nessa vida, ou você mata ou você morre. Não tem violino, ninguém vai para a guerra com violino. Ninguém leva debaixo do braço um violão na guerra.
Você vai na guerra, você tem que lutar para matar, para morrer. Ou você vence ou você vence. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, uma viagem à mente de um dos homens mais influentes do mundo, o Bispo Edir Macedo. De Rio das Flores, no interior do estado do Rio, onde nasceu, até os quase 5.000 templos de sua igreja espalhados pelo mundo. Sua trajetória, seus pensamentos, suas realizações, suas lutas e as polêmicas que o cercam. O homem, o líder, diante das mais variadas questões. Aqui Roberto Cabrini. Este é o Conexão Repórter de hoje. Minha fé me deu uma família magnífica. Pode-se, é claro, discordar de Edir Macedo, mas é impossível ignorar sua obra e sua influência na vida de seres humanos espalhados por todo o mundo. O bispo e sua mais importante joia, uma obra grandiosa, o maior templo do país e um dos maiores do mundo, que impressionou até mesmo o jornal The New York Times, uma réplica de um dos maiores templos da antiguidade. Estamos no bairro do Brás, zona leste de São Paulo. Esse é o Templo de Salomão, inaugurado no dia 31 de julho de 2014. Levou 4 anos para ser construído e hoje funciona como sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Daqui, o Bispo Edir Macedo comanda 6.000 templos no Brasil, 7.000 em 180 países e mais de 20.000 pastores em todo o mundo. E foi aqui em seu quartel-general, no 7º andar de sua sede principal, que encontrei Edir Macedo. Vamos começar então pela sua essência. O senhor acredita em Deus? Olha, se não fosse a minha crença nele, eu não estaria aqui diante de você. Duvido que você estaria aqui comigo hoje se não fosse ele. Por quê? Eu sou prova viva da sua existência. Eu sou prova viva da sua existência. Eu não estaria aqui, eu não estaria vivo se não fosse ele. Como foi a sua conversão? O que aconteceu comigo foi uma transformação. Foi uma transformação total. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo até hoje. São 51 anos que nós trazemos isso. Porque a transformação, ela não aconteceu de fora para dentro, ela aconteceu de dentro para fora. Houve uma penetração no nosso ser de algo superior, a um espírito. O Espírito do Altíssimo penetrou dentro de mim. Você vai ter uma formação de fé. Vai ter uma formação da fé. A formação que vai te dar a vida. A Bíblia forma uma pessoa de fé. Ela forma uma vida, um caráter de acordo com Deus e faz daquela pessoa uma criatura vencedora. Então, foi isso que aconteceu comigo. O senhor é um dos maiores líderes religiosos do planeta. O senhor é um homem que tem salvo milhões de vidas através das obras sociais da sua igreja. No entanto, o senhor já foi acusado de charlatanismo, de estelionato, de lavagem de dinheiro. Por que o senhor caminha tanto com a polêmica, bispo? Bom, eu não sou líder religioso. O senhor não se vê dessa forma? Não, de forma nenhuma. O senhor fundou uma das maiores igrejas do planeta? Não, eu não fundei igreja, eu fundei uma escola. Eu fundei uma universidade que ensina a vida, que ensina os caminhos da vida, os caminhos da salvação, os caminhos da eternidade.
Daqui de cima, a vista é a de um lugar singelo e pacato. Estamos em Rio das Flores, cidade de apenas 8.000 habitantes, na região serrana do estado do Rio. Edir Macedo Bezerra nasceu aqui, no dia 18 de fevereiro de 1945, apenas alguns meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. A família de Edir, os Macedo Bezerra, era de classe média baixa e pouca escolaridade. Papai era lagoano, papai era um homem de guerra. Ele nasceu na guerra, viveu na guerra e morreu na guerra. Então, ele passou isso para a gente. Nós herdamos aquela cultura dura que o papai vivenciou na sua vida. Era um homem rigoroso. Rigorosíssimo. Disciplinador. Disciplinador. Estão até hoje em Rio das Flores parentes de Edir Macedo, como seus primos, Dona Selma e seu Moacir. Que era cooperativa. Muito mato e apenas parte da fachada. Aqui nesse lugar, hoje abandonado de Rio das Flores, funcionava a cooperativa de leite onde Francisco Bezerra, o pai de Edir, trabalhava na época em que ele nasceu. Aqui nessa casa simples que fica ao lado de onde funcionava a cooperativa de leite de Rio das Flores, Edir Macedo viveu os primeiros anos de sua vida, época em que todos o conheciam como Didi. O Didi foi criado entre 6 irmãos, e teve sempre o melhor que os nossos pais puderam nos dar. Nunca faltou nada, nunca passamos necessidade, mas nós tivemos que trabalhar, lutar desde pequeno. O pai, Henrique Francisco Bezerra, era um pequeno comerciante de muitos altos e baixos. Ele também abriu um armazém, que ficava aqui nesta praça, ao lado de onde hoje funciona uma farmácia. Não deu certo, e a família foi parar em uma fazenda de café. Há um episódio em que, numa brincadeira de garoto, vocês, digamos, roubaram um picolé e ele o fez devolver, isso é verdade? É verdade. Como foi isso? Nós estivemos uma garotada se junta, você sabe como é que é. Ali é algo que não se pode esperar boa coisa. E na hora houve uma chance, nós pegamos o picolé e saímos. E quando o papai soube, nós tivemos que ir lá pagar o picolé. E você pode imaginar como ele deve ter ficado. Né? Muito rigoroso. Só não apanhei, porque eu tinha muito medo dele e ele sabia disso. Quando ele soube, eu fiquei apavorado. Acho que ele ficou com pena de bater, porque eu já estava apanhando antes de chegar próximo a ele. O papai não falava, venha cá. Ele olhava e a gente sabia que tinha que chegar diante dele. E tinha que aceitar tudo que ele falava. Esta é a fazenda da Forquilha, no município de Rio das Flores. Edir Macedo veio morar aqui com a família quando tinha 6 anos. Era início dos anos 50. A fazenda representava o auge das propriedades da região, o ciclo do café. Tudo girava em torno dele. Hoje só sobraram velhas engrenagens, enferrujadas no galpão, onde os grãos eram processados e estocados. O pai de Edir trabalhava na contabilidade da fazenda, cuja casa grande chamava a atenção de todos. Esta é a sede da fazenda da Forquilha, onde o pai de Edir Macedo era empregado. Vir até aqui, eventualmente, era o máximo que o menino tinha acesso a riquezas na época. Uma casa de construção requintada, de estilo francês, móveis e detalhes sofisticados. A capela e a escada de madeira importada resistem ao tempo, em meio a morcegos. O café, que trouxe a prosperidade, hoje é apenas parte do passado. Foi substituído pelo gado. Era o final de uma época de esplendor.
A gente começava a pular o ribeirão lá de cima. Começava a pular lá de cima. Vinha pulando, para ver qual caía dentro d'água primeiro. E descia pulando. Não aqui, logicamente, que aqui não dá para pular. A gente descia até lá na igreja, que é longe daqui lá. Para ver quem caía primeiro e dar e quantas vezes a pessoa caía dentro d'água. Quem estava junto? Eu, Tatá, que é meu irmão, o Jerônimo, que mora no Rio, no Botafogo, o Didi, o Heraldo. Era uma turma, e mais uns amigos nossos daqui. A mãe Eugênia, natural de um sítio de Rio das Flores, foi sempre o porto seguro da família. Ela fazia inclusive bolinhos que Edir e os irmãos vendiam para ajudar no orçamento. Dona Eugênia cuidou da educação deles, ajudou o marido nos pequenos negócios, apesar de sequer ter o 4º ano primário. Um dia seria fiadora do primeiro templo da Igreja Universal, aberta pelo filho. Mamãe era mamãe. Sabe, mãe é mãe. Antigamente, mãe era mãe. Hoje, mãe, eu não sei se é mãe. Mas antigamente, mãe era mãe. A mãe de Edir teve 33 gestações, sofreu 16 abortos e perdeu 10 filhos prematuros. 7 sobreviveram. Eu me lembro que ela sempre foi a favor dos filhos, era Deus no céu e os filhos na terra. Um menino tímido na escola, às voltas com seus complexos. As minhas mãos são defeituosas. Aliás, o corpo todo é defeituoso. É todo defeituoso. Eu fui mal fabricado, mas não foi por causa de Deus. O senhor sofreu muito com isso? Olha, eu sofri intimamente por conta da rejeição na escola e você sabe, a gente sempre fica inferior aos perfeitos, fisicamente. Sempre vai ficar. Qualquer pessoa que tem um defeito fica inferiorizado àqueles que são perfeitos. O 4º filho da família Macedo Bezerra nasceu com deficiência genética, herdada da avó materna. Seus indicadores são finos. Os polegares um pouco maiores praticamente não se movem. O senhor tem uma limitação nas mãos? Não tenho limitação nenhuma, absolutamente. Mas houve aquele complexo de inferioridade, houve aquela fraqueza. Então eu já nasci fraco no meu interior. E foi quando nós tivemos essa experiência com Deus, com o Deus vivo, através da fé no Senhor Jesus, que desmoronou aquele monstro que eu trazia dentro do peito. Como era esse monstro? Esse monstro era uma pessoa carente, uma pessoa complexada, uma pessoa inferiorizada pelas circunstâncias. Então você pode imaginar carregar esse peso dentro da sua mente 24 horas por dia. Então entre os nossos colegas nós tínhamos os nossos apelidos, né? Dedinho para lá. E tinha certas limitações naqueles momentos em que eu me acreditava que era inferiorizado. Qual foi o dia que o senhor mais sofreu? Todos os dias a gente sofria porque carregava o complexo. Algumas experiências dessa época o marcariam para sempre. O senhor nasceu católico? Me foi imposto isso, né? Porque ninguém me perguntou se eu queria me batizar. Eu fui batizado porque era a tradição, não porque eu aceitasse. Fez catecismo? Primeira comunhão? Cheguei e fiz catecismo, sim. Mas também não porque queria, por imposição da escola. Uma adolescência de encontros e desencontros. Rebeldia, incertezas, desilusões. Como é que o senhor se sentia dentro da Igreja Católica naquela época? Eu não sentia revolta, porque a gente foi criado naquela cultura. Eu só me lembro de ter me revoltado, e foi o meu brado de independência, quando, na idade de 16 anos mais ou menos,
a minha irmã estava com um problema grave de bronquite asmática e às vezes ela ficava no inverno quase sem respirar, passava noites em claro, etc. E nós sofríamos muito por causa disso. E nós fomos à Igreja Católica num dia da Semana Santa, quando eles punham a imagem do Cristo morto e velas acesas e flores, como se fosse um defunto. Então me veio a cabeça, me veio a mente, me veio a inteligência. Espera lá, como é que pode? Eu não sei se eu choro por ele ou se eu choro por mim, pela minha irmã. Quem está em pior situação, ele ou eu? Eu falei, nunca mais na minha vida eu entro num lugar como este. Nunca mais. E dito e feito, nunca mais voltei. Porque como que eu poderia estar ali querendo a ajuda de alguém que estava morto? Como a religião leva essa concepção, essa ideia, e ninguém pensa. Estava nascendo ali seu questionamento em relação à Igreja Católica? Sim, claro. Ali começou a minha revolta. Ali começou a minha revolta, porque as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam gemendo, mas chorando copiosamente. Eu pensei, mas peraí. Ali o senhor deixou de ser católico? Ali eu deixei de professar a fé católica. O menino acanhado de roça vira um rapaz falante e boêmio. É assim que é visto quando a família se muda para o Catumbi, região central do Rio. Sua primeira relação sexual foi aos 16 anos? Foi. Como é que foi? Foi num bordel. Hoje é a prefeitura do Rio, onde havia aquela... ali havia uma zona, e nós fomos lá a primeira vez. Aprender o que é o sexo. Foi bom? Olha, eu não passaria isso para os meus filhos. Eu não transferiria essa experiência para os meus filhos. Mas era um outro dia naquela época? Era um outro dia, exatamente. Naquela época foi bom. Hoje eu me arrependeria. Muitas namoradas? Assim, tivemos muitos casos amorosos, assim. Porque... O que o senhor está se lembrando nesse momento? Porque era consequência, que veio à mente? Né? Não, é que é a consequência da vida, né? O defeito físico não impediu que a gente tivesse os nossos sucessos. Durante mais de uma década, Edir trabalha como servidor público, funcionário da Loterge, a loteria do estado do Rio. Eu comecei trabalhando como mensageiro. E 16 anos depois, eu era chefe da tesouraria. Um cargo de confiança, um cargo de responsabilidade. De pacato funcionário público, a líder de uma das maiores igrejas do mundo. Elci, irmã de Edir Macedo, foi a primeira da família a se converter evangélica. Ela ouviu no rádio sobre um bispo da igreja pentecostal de Nova Vida. Elci atribuiu a cura de uma asma severa à nova fé, o que despertou a atenção do jovem Edir. E ela colocou a mão no rádio e recebeu a graça. E a partir dali ela começou a frequentar a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, onde ele fazia reuniões lá às quartas e domingos. E eu participava dessa reunião. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. E a partir dali nós fomos entendendo, tomando conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, até que um dia eu tomei a decisão, um ano depois de ouvir, de entender, enfim. Nós, então, decidimos nos render àquilo que nós chamamos a fé. Abraçar a fé. Quando eu falo abraçar a fé, abraçar o Senhor Jesus.
O que aconteceu dentro do senhor? O que aconteceu comigo foi uma transformação. Foi uma transformação total. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo até hoje. Sua vida agora tomava uma direção que jamais tinha imaginado. Nesse momento, já passava pela cabeça formar uma igreja? Não estava pensando em formar igreja. Eu estava pensando em levar às outras pessoas aquilo que eu tinha. Como? Nos hospitais, nos presídios, nos lugares de erro, nas favelas. Falar que é o que eu não podia fazer enquanto eu estava na igreja. Enquanto eu estava na igreja, eu não tinha essa liberdade de falar aquilo que Deus tinha feito comigo. E foi na igreja Nova Vida que Edir conheceu Esther Eunice Rangel Bezerra, sua esposa e companheira de todos os momentos, por mais de 4 décadas. Eles se casaram depois de apenas 8 meses de namoro, em 18 de dezembro de 1971. Quando eu conheci a Esther, eu conheci a pessoa certa, eu conheci a pessoa dócil, a pessoa meiga, a pessoa carinhosa, a pessoa compreensiva, a pessoa que eu me apaixonei. Seu casamento alguma vez teve alguma crise? Não, nunca teve crise. Uma parceria inabalável? Inabalável. Veio a primeira filha, Cristiane, depois a segunda, Viviane, e por fim, Moisés, o filho adotivo do casal. E foi justamente o nascimento de um de seus 3 filhos que provocou um conflito interno, uma saraivada de questionamentos no jovem pastor, já então descontente na Igreja Nova Vida. Antes de sair, eu fui ao bispo da igreja e eu queria ganhar almas. A partir daquele momento eu falei, não, eu não aceito ficar mais apenas como um espectador, apenas como um assistente. Viviane, a segunda filha, nasceu com fissura lábio-palatal, má formação congênita, conhecida como lábio leporino. Quando o médico me trouxe a criança, ela parecia mais um ratinho. O que o senhor pensou naquele instante? Eu disse, eu não quero isso. Eu não quero. Eu não quero isso. Não foi no sentido de rejeitá-la, mas prevendo o que ela viria a sofrer quando fosse mocinha. O que eu sofri quando era jovem, na escola, entre meus colegas, por causa da minha mão. Imagine uma menina que é muito mais vaidosa, ter uma marca bem na face. O senhor ficou deprimido? Não, eu não fiquei deprimido. O senhor questionou sua fé? Não questionei minha fé, muito pelo contrário. Quando eu vi, naquele primeiro momento, eu disse, eu não quero isso. Como se Deus estivesse colocando na minha mão e eu dizendo, não, eu não quero. E então eu fui preparar a Esther para que ela pudesse ver a criança, porque até então ela não tinha visto a menina. E quando depois os médicos trouxeram a criança, que ela viu, ela chorou, ela ficou apavorada, ela ficou triste, ela ficou abatida, ela ficou, enfim, ela chorou muito, mas ela amou a criança imediatamente, ela abraçou a criança imediatamente. Naquele momento em que ela estava chorando copiosamente, eu estava na outra cama, me veio a revolta da fé. A revolta daquela situação. Edir ficou arrasado. Hoje ele revela que seus questionamentos estão diretamente ligados à decisão de fundar uma nova igreja. Mas naquele momento eu fechei o punho e dei murros na cama. Ela estava chorando, eu estava dando murros na cama. Eu dizia, agora, nesse momento, eu decido abandonar, com você ou sem você, a igreja. Porque agora eu estou sentindo na pele, na carne,
Estou sentindo nos nervos o que o povo lá fora sente. A dor de ver uma criança, uma filha, nascendo com um problema. Ali começou a Igreja Universal. E assim, ele deixou o funcionalismo público depois de 16 anos. Era agora pastor em tempo integral. Eu só senti uma coisa. Era um momento de decidir. Era um momento de decisão. Eu cheguei numa encruzilhada. Ou eu ia em frente, ou ia para um lado ou para o outro. Estamos no Meier, subúrbio carioca da Zona Norte. Aqui tudo começou. Estamos na praça conhecida como Jardim do Meier. Era o ano de 1975. Edir tinha seus 30 anos. Esse é o coreto. Ele subia os 7 degraus, levando uma Bíblia, uma caixa de som e um microfone. Daqui de cima, Edir Macedo encarava seu público. Inicialmente, Edir pregava para um punhado de curiosos que depois se tornaram seus admiradores. Pouco a pouco, a plateia começou a aumentar. Ninguém imaginava, mas estava nascendo ali uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Primeiro, a igreja foi chamada de a Cruzada do Caminho Eterno, nome depois substituído para Casa da Bênção. Era a preparação para a criação da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor que pregava agora nos mais remotos pontos da cidade do Rio queria um endereço fixo e encontrou isso no bairro da Abolição. Número 7.258 da antiga Avenida Suburbana na Abolição. Aqui nesse galpão precário, que antes abrigava uma funerária, Edir Macedo abriu sua primeira igreja. O local hoje serve de estacionamento. Na época, o pastor, em início de carreira, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E por isso sua mãe, Dona Geninha, precisou entrar como fiadora do contrato. O primeiro culto realizado aqui foi no dia 9 de julho de 1977. A data é aceita até hoje como o nascimento oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela confiou. Foi a única pessoa que, além da minha esposa, que confiou em mim. Ela assinou, então nós começamos a trabalhar. A segunda igreja e o primeiro templo foi aberto também no bairro da Abolição, na mesma avenida que o primeiro. Desta vez com capacidade maior, 2.000 pessoas. Que será usado durante muitos anos, aqui foi a sede da Universal. A primeira sede da Igreja Universal conserva marcas importantes da época do bispo Edir Macedo. O mesmo batistério, local do batismo, ou o altar de onde eu estou falando. Edir Macedo pregou aqui seguidamente durante pelo menos 8 anos, fazendo diariamente 3 reuniões. Eu fundei uma escola, eu fundei uma universidade que ensina a vida, que ensina os caminhos da vida, os caminhos da salvação, os caminhos da eternidade. E levar o seu pensamento até o Senhor. Amém? O sonho de uma vida. Exatamente desta posição, o bispo Edir Macedo prega para os fiéis. No interior, as dimensões e os detalhes impressionam. São 100.000 metros quadrados de área construída, com capacidade para 10.000 pessoas. Tudo inspirado no Templo de Salomão original, erguido na antiga Jerusalém e destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em 586 a.C. 126 metros de comprimento, 104 de largura, 55 metros de altura, com 2 subsolos, equivalente a um prédio de 18 andares. São 36 salas de escola bíblica infantil para 1.300 crianças, estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento para 2.000 carros. A estrutura toda comporta 59 apartamentos do tipo kitnets, 12 apartamentos com uma suíte e 13 de 2 suítes
para hospedar pastores e bispos. Uma obra de 680 milhões de reais. O requinte da construção inclui 40 mil metros quadrados de pedras trazidas especialmente de Hebrom, em Israel, origem da matéria-prima dos antigos templos. As pedras cruzaram os oceanos numa viagem de 30 dias até São Paulo. Na esplanada do templo, 4 tamareiras de 15 metros de altura, que servem de sentinela aos visitantes. O Jardim das Oliveiras, com árvores de mais de 300 anos, que leva ao memorial, o cenáculo, com seu espelho d'água. Estamos entrando no memorial, uma representação da trajetória dos 12 povos de Israel. Aqui dentro estão réplicas das peças do templo original de Salomão, a começar pelo tabernáculo, onde Deus restabeleceu sua aliança com o povo hebreu. O teto redondo simboliza o Monte Moriá, onde, segundo o livro de Gênesis, teria ocorrido o sacrifício de Isaque. Ao redor do tabernáculo, as 12 colunas. De um lado, estão elementos do tabernáculo e do próprio templo. Do outro, 12 brasões representando as 12 tribos de Israel, obra de um artista israelense. No terreno anexo, uma réplica do tabernáculo, com as medidas escritas na Bíblia. O que o senhor sentiu quando o senhor inaugurou o templo? Eu senti um gozo na alma. Porque estava cumprindo um projeto que não era meu, mas que era do meu Senhor. A gente é servo. Ficou exatamente como o senhor queria? Ficou. Ficou melhor do que eu esperava. 11 dias que mudaram a vida de um homem. Acompanhe agora os detalhes da prisão do bispo Edir Macedo. 1992. Eram tempos de crise no governo Fernando Collor, com as denúncias de seu irmão Pedro, que culminaram em breve com o afastamento da presidência, o impeachment. Eram também os dias mais difíceis do bispo. Maio de 1992. Como foi o dia da sua prisão, bispo? Foi uma covardia sem palavras, ilimitada. Eu diria que foi uma patifaria da nossa justiça. Sua prisão, à 1h30 de uma tarde de maio daquele ano. Edir tinha então 47 anos. E exatamente 37 dias antes, tinha lotado o estádio do Maracanã, com fiéis fervorosos, em um culto histórico. O senhor sentia que algo assim podia acontecer? Não, eu nunca senti isso aí. Eu sabia que tinha problemas, que tinha... O senhor não imaginava que seria preso? Não, eu nunca pensei que pudesse ser preso, porque na minha cabeça não havia razão para ser preso. Não havia condenação. Não havia... Eu não tinha na minha cabeça alguma condenação. Edir Macedo, sua mulher Esther, a filha Viviane e uma amiga da família deixavam o culto da Universal em Santo Amaro. Sua BMW cortava a rua São Benedito quando foi interceptada por várias viaturas e mais de uma dezena de policiais de armas em punho. Edir Macedo recebia a voz de prisão. Eu estava dirigindo o carro, eles pararam, me puxaram pelo paletó, me arrancaram do carro, estupidamente. Eu fiquei pasmo, eu fiquei patético, eu fiquei quase que imobilizado. Porque não apenas pela situação, mas o choque me colocou, parece que anestesiado, naquele momento, até que eu fui jogado para dentro do camburão. Quando eles me colocaram no banco de trás do camburão, vieram 2 policiais, um do lado, outro do outro, a minha esquerda e a direita, e os 2 na frente, o motorista e mais... E eles saíram em disparada,
não sei quantos quilômetros por hora. Esse é o local. Avenida Gastão Vidigal 307, bairro de Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. É a sede do 91DP. Aqui o bispo Edir Macedo ficou preso durante 11 dias, em uma cela de apenas 4 metros por 4. Ele dividia espaço na carceragem com outros 21 presos. O bispo foi acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Como é que foram seus 11 dias de prisão, bispo? Ora, 11 dias tranquilos, porque em todos esses dias eu estava do lado da minha esposa. Então eu tinha o conforto da minha mulher e os companheiros, as pessoas amigas, os meus algozes também foram lá. Olha, eu sinto muito e tal. O senhor se sentiu humilhado? Olha, eu senti humilhação. Eu senti humilhação, sim. Eu fiquei humilhado. Humilhado não pelas pessoas, humilhado por causa da minha fé, porque naquele momento eu não entendia por que Deus permitiu aquilo. Sabe, eu não diria humilhado, eu diria um tanto frustrado. Como é que eu ia explicar para as pessoas essa situação? Mas aí Deus nos deu uma palavra mostrando que Paulo também, o apóstolo Paulo, foi preso, o apóstolo Pedro foi preso, Jesus foi preso, e que tudo isso faz parte da nossa guerra. A quem o senhor atribui a sua prisão? A minha prisão é uma composição da Igreja Católica, cabeça, e a Rede Globo, que é o corpo. Como é que o senhor acha que foi planejada a sua prisão? Então, por conta do sucesso da igreja, do desenvolvimento da igreja, então ela tinha que fazer alguma coisa para barrar o nosso crescimento. Então, unida com a Rede Globo, que tinha comunicação maior, então eles fizeram um par perfeito para tentar nos destruir. Como é que foi para um homem como o senhor ser acusado de charlatanismo? É simples. Eu não pude me defender. Eu esperei que a verdade viesse à tona. Então eu tenho respondido essa pergunta às pessoas com o trabalho que nós executamos em todo o mundo. Porque como, tudo bem, se eu sou um charlatão num país subdesenvolvido, tudo bem, a gente aceita. Se eu sou um charlatão num país miserável, injusto, todo mundo aceita. Mas eu não sou charlatão nos Estados Unidos. Eu não sou charlatão na Inglaterra. Eu não sou charlatão nos países de primeiro mundo. Por quê? Por que eu só sou charlatão num país subdesenvolvido? Essa acusação chegou a incomodá-lo? Não, claro que não. E a acusação de curandeirismo? A mesma coisa, curandeirismo. Eu não curo ninguém. Eu apenas anuncio aquilo que Jesus anunciava, falo o que Jesus falava. E se o milagre acontece, não é culpa minha. Isso se deve à fé das pessoas que acreditaram na palavra de Deus, não na minha palavra. Bispo Edir Macedo, como é que o senhor responde à crítica de que o senhor prioriza a arrecadação em detrimento da espiritualidade? Fazem essa crítica, o senhor sabe disso? Olha, eu dou graças a Deus porque fazem essa crítica, que nós pregamos a teologia da prosperidade. Por quê? Porque só os estúpidos pensam em teologia da miséria. Eu pergunto aos seus telespectadores, você gosta de miséria? Você queria viver na miséria? Você gosta de viver na miséria? Quem é que quer miséria? Você teria prazer em ver o seu filho com fome, sendo você uma pessoa de posses? Essa é a pergunta que eu faço aos pais. Então, como nós cremos num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, vamos admitir que haja um consenso, uma combinação dessa grandeza, dessa magnitude com a miséria. Conviver com ataques de adversários.
se fortalecer na guerra. Esses, alguns dos principais lemas do bispo. Para mim não importa se falem bem, se falem mal, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a meu respeito. Eu não estou nem aí, eu não estou nesse nível, eu estou em outro nível, eu estou em outro mundo. Eu vivo não no mundo da lua, porque a lua é muito pobre, não tem nada. Eu vivo no mundo de Deus, que é um mundo de vida, um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo que minha família e eu vivemos. Um mundo voltado para a fé. Como é que o senhor acha que é visto pela Igreja Católica? Eu acredito que seja o número 1, o inimigo número 1 da Igreja Católica. Eu acredito que eu seja o número 1 da Igreja Católica. Por quê? Justamente pelo sucesso. Onde a Igreja Universal do Reino de Deus vai, onde vai uma pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus com esse espírito que nós temos, ali começa um trabalho de sucesso, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Qual é a sua convivência hoje com a Igreja Católica sob a liderança do Papa Francisco? Zero. Não tenho nenhum contato com eles, e eles não têm nenhum contato conosco. Não sentamos na mesma mesa. Isso é definitivo? É definitivo. Nós não comungamos a mesma fé. Como pessoas, como seres humanos, nós torcemos para que eles venham conhecer o Deus que nós conhecemos. Mas como religiosos, respeitamos, mas não aceitamos aquela filosofia. O bispo Edir Macedo enfrentando sem censura as mais duras questões. Não, de forma... O que Edir Macedo tem a falar sobre o chute na Santa? O episódio de outubro de 95, quando o bispo da Universal, Sérgio von Held, chutou e insultou uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, um símbolo católico. Como foi para o senhor lidar com o episódio do chute na Santa? O chute na Santa foi... Eu vou falar, não sei se vocês vão colocar. Vamos sim. É um chute no estômago, para não dizer num lugar mais baixo. Aquele chute foi a pior coisa que aconteceu dentro do trabalho da Igreja Universal. Por quê? Porque não é o nosso estilo agredir religião de ninguém. Nós temos a liberdade de crer na palavra de Deus. E nós exigimos respeito para conosco. Ora, se nós exigimos respeito para com a nossa crença, para com a nossa fé, nós temos que ter respeito para com a crença alheia. O senhor condena o ato de se chutar a Santa? Eu condeno o ato não só de chutar a Santa, ou mesmo falar de qualquer outra igreja ou religião. Eu apenas não concordo com as religiões, mas não quer dizer que eu não venho respeitar os seus religiosos. Compreende o que eu estou falando? Eu não aceito as religiões, mas eu aceito os religiosos. Eu respeito os religiosos, porque eu sei que eu também fui um deles no passado. Eu também fui cego no passado. E Deus teve compaixão de mim, por que eu não vou respeitar e ter compaixão daquelas pessoas que estão lá cegas também? Ao longo da sua trajetória vitoriosa, o senhor cometeu erros? Muitos erros. Que erros o senhor cometeu? A maioria dos meus erros foi ter bons olhos para com más pessoas. Por exemplo? Nós acreditamos nas pessoas. Pessoas que não eram dignas de terem crédito. Pessoas que eram indignas de estarem junto conosco. Não por sermos melhores do que elas, mas por serem pessoas que não tiveram hombridade, caráter, não tiveram nada para dar. Eu confiei nessas pessoas. E eu errei muito, porque eu confiei nessas pessoas. Muitos profissionais, colegas, enfim. Mas eles não me deixaram mágoa no coração, de jeito nenhum. Eu oro até por eles.
O polêmico vídeo divulgado pela Rede Globo em 92, onde Edir Macedo foi mostrado ensinando pastores técnicas de arrecadação. Bispo Edir Macedo, hoje aos 70 anos, que reflexões o senhor faz sobre o que o senhor falou naquele célebre vídeo de 92, pelo qual o senhor foi tão atacado? O famoso Odal desce. Ah, Odal desce. Legal. Boa palavra. O senhor falou isso no vídeo? Eu falei. O senhor se arrepende? Não. Por quê? Porque eu falei aquilo que eu pensava e penso, e vou continuar pensando. Com Deus, meu caro, essa é a nossa fé. Ou você dá e está com Ele por toda a eternidade, ou dá a sua vida, ou entrega a sua vida, assume a sua fé, ou você desce para o inferno e não tem solução. É a lei da palavra de Deus. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Jesus aqui falou isso. E de outra forma. Ele disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque da mesma medida com que medis, vos medirão também. Quer dizer, toma lá da cá. Toma lá da cá. De acordo com o que você oferece a Deus, você recebe. Se você oferece desrespeito, se você oferece desprezo, se você oferece o que não presta, você pode ter certeza que você vai receber exatamente isso por toda a eternidade. Se você oferece a sua vida, se a sua vida é a oferta que é elevada a Deus no altar, então você vai receber. Então, ou dá ou desce. Essa é a realidade. Ou dá ou desce. Não tem outro termo. A Bíblia mostra isso. No fundo, condensando tudo, é isso. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Está aqui escrito. O senhor falaria tudo aquilo de novo? Falo. Eu já falei novamente aqui na igreja. Aqui no templo. Eu já falei, e qual o problema? O senhor não se arrepende de nenhuma palavra? Me arrepender por quê? Eu pergunto. Por quê? Se a minha intenção foi despertar a fé das pessoas, e se as pessoas têm a sua fé despertada por esse chavão, então isso é óbvio, as pessoas são abençoadas e eu fico satisfeito de ter podido ajudar essas pessoas. Então eu não me arrependo, não. Qual é o arrependimento? Eu falo e continuo falando, não tem problema, não. Por quê? Porque eu vejo com os olhos da fé. Eu julgo com os bons olhos. Eu falo com bom sentido. Porque a Bíblia ensina isso. É a Bíblia. Jesus falou isso. O Deus de Abraão falou isso. O Deus de Abraão falou isso. Dai e ser-vos-á dado. E Deus só venha até nós se nós nos entregarmos incondicionalmente a Ele. Então quer dizer, é dar ou desce. Ou dá ou desce. Ou vai ou racha. É tudo ou nada. Quem crê vai, e dá. Quem não crê, não vai, não dá. Obviamente, vai continuar na mesma, vai só descer. Essa é a nossa filosofia. Qual é o mal que tem nisso? Qual o pecado que eu cometi? A minha consciência não acusa em nada. Absolutamente nada. Estou livre. Se as pessoas olham para o lado mal, se as pessoas interpretam da forma diferente, paciência, o que eu vou fazer? Pelo menos eu fiquei conhecido. É ou não é? O que falam seria que o senhor estaria privilegiando a arrecadação. Você sabe que muitas pessoas vieram querer conhecer aquele que Odal desce e saíram impressionados. Oh! Esse é seu segredo, saber como lidar com as coisas, né? Seus críticos talvez digam que Jesus valorizava mais a espiritualidade e não os bens materiais.
Nós não estamos tratando de bens materiais. Quando nós falamos dos aflitos, nós estamos falando dos famintos, dos que não têm educação, dos que não têm casa para morar, que não têm sequer um vaso sanitário dentro de casa, que não tem água potável, que não tem comida, que não tem nada, que não tem emprego, que não tem nada. Não tem escola, não tem médico, não tem ninguém por isso. Nós estamos falando dessa gente que eu considero aflita e miserável. E como essa gente pode mudar essa situação? Como? Não existe outra forma. Para você receber, você tem que dar. É a lei da vida. É a lei bíblica. É a lei da vida. Para você receber o seu salário, você tem que trabalhar um mês. Se você não trabalha, se você não planta o seu trabalho, você não vai ter dinheiro. Se você fica esperando que alguém venha lhe alimentar, você vai morrer de fome. Você tem que trabalhar, você tem que usar a sua capacidade, o que Deus deu, as condições que você tem. Então nós ensinamos a pessoa a plantar, a ofertar, a sacrificar, para que ela venha despertar a sua própria fé, para que ela venha ver a força, o poder da fé que elas têm, que está adormecida. Se você não der, você não vai receber. A quem o senhor incomoda? Eu incomodo o diabo e seus parceiros. O senhor é um homem de muitos inimigos. E olha, vou lhe dizer uma coisa. Eu estou pouco me incomodando com eles. Eu estou pouco me incomodando que haja inimigos, que cresçam os inimigos, que falem ou deixem de falar. Eu vou continuar na minha fé e eu duvido que eles venham me derrotar. Os olhos de Edir brilham quando ele fala de seu exército de obreiros. Um exército responsável pela doação de roupa e comida a populações carentes, pela ajuda a orfanatos, hospitais e asilos. Nós temos uma turma de pastores chamados Anjos da Noite. Esses pastores, durante as madrugadas, não somente aqui, mas ao redor do mundo, eles vão às cracolândias levar sopa, levar comida, agasalho para as pessoas viciadas. E sem fazer qualquer prédica, sem os chamar para a igreja, apenas oferecendo a mão amiga. Esse é o espírito da Universal. Dar. Ou dá ou desce. Quem dá, recebe. Quem não dá, fica a ver navios. Ou vai descer. Pelo apoio a populações marginalizadas ou as que vivem em locais remotos. E quando chega uma palavra que estimula, que acaba com os medos, as incertezas, então ele se levanta, ele se anima, ele se enche de esperança de que quando sair dali, a vida dele vai voltar melhor do que foi até então. As obras da Universal incluem projetos ousados, como o da Fazenda Nova Canaã, em Irecê, interior da Bahia. Nós temos mais de 600 crianças. Elas são buscadas nas suas casas, nos seus buracos, nos seus lugares ermos, difíceis até de se chegar. Nós as buscamos lá com o ônibus da igreja. Essas crianças vêm para essa fazenda e lá elas tomam banho, escovam os dentes, porque isso não tem na casa dela. Depois vão para o café da manhã, elas comem, elas fazem um tratamento dentário, elas têm um tratamento médico, elas têm a hora do almoço, têm a hora do lanche. E quando elas vão embora para suas casas, elas vão quase que chorando. Pessoas que não teriam perspectiva. Pessoas que não tinham perspectiva de nada, de zero. Quando elas vão para casa, quando elas vão pegar o ônibus de volta para suas casas, elas levam um saquinho com 4 pãezinhos. A fazenda, que tem 500 hectares, sustenta com seus produtos 700 crianças por dia. Elas estudam no próprio local, além de receberem assistência médica. Eu tenho orgulho de todo o trabalho da Igreja Universal, eu tenho orgulho do trabalho de todos os pastores, todos os que estão conosco. Aquele que faz o senhor se arrepiar.
Todos eles. Não posso, seria injusto falar de um e não falar dos demais. Todos trabalham, todos cooperam para essa máquina de ganhar almas ter sucesso. Máquina de ganhar almas. Máquina de... Esse é o lema. Não, eu estou falando agora. A teologia da prosperidade, sempre apaixonadamente defendida pelo bispo. Jesus é que nos ensina a prosperidade. Jesus é que nos estimula a prosperidade. Jesus é que nos estimula a uma vida digna, uma vida justa, uma vida abundante. E isso é um direito de todos, não é direito apenas para um percentual pequeno da humanidade. O senhor defende recompensa ainda em vida e não a promessa apenas do paraíso. Recompensa. A nossa recompensa. Em vida. A recompensa mesmo é após a morte. Porque aqui nós temos um direito, não é uma recompensa. É um direito à vida. É um direito que você tem. Você é o seu direito. Então quem pensa há de convir que não é uma recompensa eu estar nesse mundo e ter uma vida melhor, de qualidade, se eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho direito a isso. É uma questão de fé. Não é uma questão de filosofia, é uma questão de fé. Eu não posso crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Isso não é admissível. Qual é o ser humano que pensa um mínimo, que vai acreditar num Deus tão grande e aceitar que esse Deus tão grande lhe dê uma vida tão desgraçada? Grande, meu Pai, grande é o teu nome, meu Senhor. A doutrina religiosa que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, em o nome do Senhor Jesus, o discurso positivo e as doações para os ministérios, fazê-lo rico, porque quanto mais rico você for, mais a obra de Deus vai crescer, se reverterão em prosperidade para o próprio fiel. As religiões não ensinam a verdade. As religiões ensinam o que interessa para eles. E nós ensinamos a verdade. E que é essa verdade que liberta a pessoa. Eu fui liberto dessa teologia tacanha, estúpida, ignorante, de que a miséria vem de Deus. Ora, como que pode? Eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você tem ou não tem. Eu tenho filhos. Como pai, eu quero o melhor para os meus filhos. Eu deixo de comer para dar para os meus filhos. Ora, bola, se Deus é meu pai, e é grande, é todo poderoso, Ele vai permitir que nós passemos necessidade, fome. Não, isso não vem de Deus. A miséria, a doença, a enfermidade, os males que atuam no mundo não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada com Deus. Tem com o inferno e os seus servos, que são usados para levarem às outras pessoas essas filosofias baratas, miseráveis, tacanhas. O senhor entende, portanto, que a igreja não pode viver apenas da promessa do paraíso? Claro, lógico. É um direito nosso, está escrito, está determinado na Bíblia. Está escrito. E Deus não pode falhar naquilo que Ele prometeu. E ao ouvir nenhuma resposta, nenhuma solução para a sua vida. Qual é a lógica do dízimo? A lógica do... que maravilha que você perguntou isso. A lógica do dízimo é simples. Eu vou falar em simples palavras para as pessoas entenderem. Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer família tem filhos, ou normalmente tem filhos. E quando a filha faz aniversário, é costume dar uma festa, chamar os convidados, as pessoas íntimas. E ali tem o bolo de aniversário. Depois de soprar das velhinhas, o bolo é partido. Quem parte o bolo? É o aniversariante. Para quem vai dar o primeiro pedaço do bolo? Para a mãe ou para o pai? Ou para o irmão? Ou para o amigo? Quem é mais importante na vida dele? Quem está em primeiro lugar na vida dele? Eu tenho certeza que ele jamais daria
o primeiro pedaço de bolo para a pessoa que não tem importância na vida dele. Então, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. É o primeiro. Ele está primeiro do que tudo que existe nesse mundo. Então, o dízimo significa o primeiro. Agora, você fala do dízimo e muitas pessoas confundem e até criticam, mas quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, e eu já vi, porque eu já fui já trabalhei com meu pai, eu servia cachaça, e quando o sujeito pedia uma cachaça, que eu colocava no copinho, a primeira coisa que ele fazia era jogar para o santo. Ora, eu pergunto, o que é aquilo? Não era o dízimo? Não era o dízimo? Dízimo para quem? Para o santo. Então, as pessoas fazem questão de dar o dízimo para o santo e não falam nada. Mas quando se fala, dá o dízimo para Deus, a coisa muda de figura. Ora, é uma questão de fé, de princípio, é uma questão de amor, é uma questão de prioridade. Há alguma contradição entre pagamento do dízimo e enriquecimento da própria igreja? A riqueza da igreja não está nos dízimos, nas ofertas, nos seus templos, nada disso. A riqueza da igreja está no seu povo, que é um povo de fé, é um povo aguerrido, é um povo que não olha para trás, que vai em frente. É um povo de Deus, é um povo que é um com Deus. Essa é a nossa riqueza. Mas se tratando da riqueza material, a Igreja Universal do Reino de Deus aplica todos os seus recursos na própria igreja, na evangelização, na pregação através de rádio, televisão, jornais, construções de templos e compra de terreno. Nós somos responsáveis, só que no Brasil, por mais de 50 mil empregos. Mais de 50 mil. Só de pastores, nós temos pelo menos uns 12 mil aqui no Brasil. Pelo menos 12 mil. Fora os funcionários que nós temos na igreja. Eu pergunto, de onde vai vir o suprimento para manter esse trabalho, essa escola funcionando? É só oferta. Já que eu sou tão bilionário, sou o mais milionário, não sei o que, essas coisas todas, financeiramente falando, então eu pergunto, que o milionário maluco fica gastando a vida de segunda a segunda na obra de Deus? O senhor tem um salário na igreja? Eu tenho um salário na igreja, além dos direitos autorais. Então eu vivo a minha vida muito simples, porque Me impressiona muito no senhor também a simplicidade, né? O senhor não é um homem de roupa de grife, de luxos. Ah, não. Eu odeio essas roupas de... Especialmente esse pessoal... Você sabe que hoje pela manhã... Você sabe o que eu estava fazendo? Eu peguei essa camiseta íntima, a camiseta interior, e eu fui colocar e incomodava. Me espetava o pescoço. Eu peguei, virei ao contrário, cortei aquela porcaria. Foi isso de manhã cedo. Tirei o selo que me coçava aqui e resolvi colocá-la do lado avesso, que aí não tem problema. Então esses nomes, essas grifes, para mim, não tem nenhum valor. Edir Macedo apoiou a expansão de sua igreja, a criação de um império de comunicações. Qual é o seu estilo de administração da Rede Record? Nós procuramos, eu não diria administração, mas o senhor participa de todas as decisões? Não. A Record ela tem vida própria, segue de acordo com a sua diretoria, seus conselheiros, etc. O senhor participou da vinda da Xuxa, por exemplo? Olha, eu fui perguntado se
se havia alguma objeção. Eu disse, não, se é bom para a Record, é bom para mim. Nossa filosofia é dar liberdade àquelas pessoas que nós confiamos. Nós confiamos. Nós temos bons olhos para com as pessoas que trabalham lá. E essas pessoas têm atendido à necessidade da Record. Hoje a programação da Igreja Universal, ela fica de madrugada, né? Como é que o senhor vê essa estratégia? De madrugada porque durante o dia as pessoas não têm tempo para ficar olhando a nossa prédica, a nossa mensagem. Você sabe que as pessoas que estão sofrendo, sofrem à noite, de madrugada, especialmente pela madrugada. Então, nós procuramos atender a audiência das pessoas aflitas. Quem não estiver aflito, precisa ir lá para a Record. Nosso trabalho pela madrugada é para as pessoas aflitas. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Dos 15 minutos que ele comprava na Rádio Metropolitana no Rio, em 1978, até chegar à compra da Rede Record, que começou a se concretizar em 1989. E o que significou para o senhor a compra da Rede Record? Tem um significado de muita dor, muito sacrifício. O preço foi muito alto para minha família, para mim, para a igreja. Foi um preço altíssimo. A rede pertencia a Silvio Santos e à família Paulo Machado de Carvalho. O senhor passou a ser mais perseguido? Eu fui visado. Eu fui muito visado. E logo eu, como uma pessoa tão frágil. Então, por esse lado, a compra foi cruel. Mas pelo outro lado, que é mais compensador, que é o lado que nós pensamos, que nós curtimos, é o lado da liberdade. Depois da Record, o Brasil teve outro rumo. Até então, nós tínhamos a Rede Globo como a informação única neste país. Com o evento da Record, nós tivemos então a chance de deixar o povo brasileiro ciente do outro lado dos fatos. A Record veio para assumir um nada a perder. Ou tudo ou nada, ou é ou não é. Ou Deus é conosco ou não é conosco. Se Ele é conosco, nós vamos partir, vamos colocar os fatos, a verdade no ar. Vamos mostrar que a verdade não é aquilo que está do outro lado. Há um outro fato, há o outro lado da moeda. E isso fez o Brasil despertar, acordar. Então hoje nós temos um Brasil democrático, eu diria, em grande parte, por causa da Record. A Igreja Universal resiste sem Edir Macedo? Claro! Eu sou apenas um pontinho nesse universo. A Igreja Universal, se estivesse restrita à minha pessoa, ela não seria o que é hoje. A Igreja Universal, ela foi fundada, criada, inspirada pelo Espírito do Altíssimo. E Ele que conduz essa igreja. No momento certo, Ele coloca a pessoa certa e pronto. Gostem ou não, uma mente inquieta e uma igreja em expansão. Bispo Edir Macedo, qual vai ser o seu lugar na história? O meu lugar na história? Olha, você quer dizer a história do mundo
ou a história do meu mundo? A história do líder de uma igreja mundial. Bom, a minha história, a história do meu mundo, eu vou ser chamado de um ganhador de almas. Só isso. Mas na história desse mundo, eu vou ser como Paulo de Galinheiro. Só isso. Dois grandes comunicadores, Edir Macedo e Silvio Santos. Quais as semelhanças, quais as diferenças? Eu não tenho o sorriso dele, eu não tenho a gargalhada dele, eu não tenho o jeito dele. Ele é um excelente comunicador. E eu tenho a minha fé. Eu só sei passar fé. Para a gente encerrar essa entrevista, quando o senhor se olha no espelho, que tipo de ser humano o senhor vê, Bispo Edir Macedo? Não vejo lá grande coisa, não. Vou ver o quê? Não vejo a minha cara. A mesma cara. Eu sei o que você quer dizer, mas eu não me vejo uma pessoa dessa importância que você e as pessoas dão. Enfim, eu sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida, então eu gosto de ficar no meu cantinho, sabe como é que é? Então eu vejo essa pessoa tímida 24 horas por dia. Não quando eu estou no altar. Aí a coisa muda de figura. Não quando eu estou falando da fé. Um gigante se levanta. É assim que nós entendemos. Existe um ditado da antiguidade que fala que um grande homem pode ser medido pela qualidade dos seus inimigos. É assim que o senhor vê também? Isso é bom, é boa. Eu não sabia disso. Gostei desse ditado. É assim que o senhor se Então vê? eu sou grande. Quem é Edir Macedo? Um grande homem de Deus. O grande homem de Deus, que conforme diz esse ditado aí. De tudo que eu perguntei para o senhor, teve alguma coisa que incomodou nessa primeira etapa da maneira entrevista? nenhuma, rapaz. O senhor é um homem que fala sobre tudo, né? Cabrini, eu não tenho nada a perder, mesmo. Eu não tenho nada que esconder, mesmo. Eu sou o que sou e acabou. Em todos os dias nós temos nossos conflitos entre o coração e a razão. Muitos, é claro, irão discordar das posições e dos pensamentos do Bispo Edir Macedo, mas é impossível ignorar sua influência e, por que não, suas conquistas. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.